Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta segunda-feira. Hoje é dia 22 de março de 2021. Seja bem-vindo, chega junto com a gente, participe. A sua participação é muito importante para a gente. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, a Nayara Moura. Bom dia ao professor Haroldo Arruda Júnior. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Nayara, você me fez lembrar a época de colégio, aquele bom dia que a gente dava dentro da sala de aula. Bom dia, amiguinhos. Você lembra? Logo cedo. Bom dia, Nayara. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. Vamos em frente, vamos embora. Vamos embora, que o programa tem muita informação para você. E aqui no A Notícia Diferente, você sabe, a informação ela é comentada, ela é analisada e, claro, para que você tenha aí subsídios para poder comentar, debater na sua casa. Então, debate com a gente também, só reforçando o nosso WhatsApp aí no cantinho da sua tela, manda aqui para o A Notícia de Frente. Olha, e vamos começar o programa falando sobre a suspensão das internações em 3 unidades importantes aqui de Cuiabá. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é o João Fernandes. João, primeiro deixa eu dar bom dia aqui. Bom dia, João. Quais são essas unidades e também quais foram os motivos aí para a suspensão das internações? Oi, Nayara, bom dia para você, Lúcio, Haroldo, para quem está em casa também, uma ótima semana. Olha só, as policlínicas do Verdão, onde nós estamos agora, também Cochipó e Pedra 90 tiveram as internações suspensas e o motivo foi a demanda, está sendo a demanda, muita gente procurando atendimento médico e elas, portanto, atingiram a capacidade máxima. Não tem mais espaço, não tem UTI para atender mais ninguém. Aqui do lado de fora há uma aparente tranquilidade, mas a gente sabe que lá dentro está complicado, não só nessa unidade, como também em outras. Muita gente internada, muita gente também procurando atendimento. Além dessas policlínicas que eu falei agora, aqui do bairro do Verdão, Cochipó e Pedra 90, as UPAs dos bairros Morada do Ouro e Pascoal Ramos também. A internação também está suspensa por lá, repito, porque não tem mais espaço. Todas elas atingiram então a capacidade máxima de lotação. Todas essas unidades, né, vale ressaltar que elas priorizam os casos de urgência e emergência. Também, só para deixar bem claro para quem está em casa assistindo a gente, os testes rápidos, o PCR do cotonete, para detectar o coronavírus, através do pedido médico e também os exames de raio-x também por meio de pedido médico, eles continuam sendo realizados nestas unidades que eu acabei de falar. Aqui no Verdão, a lotação é de 40 pessoas internadas com Covid-19 desde o último sábado. Por isso que nesse final de semana a gente viu no noticiário, a gente viu na internet e também aqui na Vila Real que essas unidades haviam suspendido, portanto, a internação desde o último sábado e por falta de leito. Agora, a situação também atinge outras policlínicas e também essas UPAs que eu acabei de falar. Por enquanto, a unidade que segue com atendimento normalizado é a Policlínica do Planalto. Então, segundo a Secretaria de Saúde, lá ainda é feito o atendimento. Então, você que procura atendimento médico, não vem até essas unidades que eu falei agora. Policlínica do Verdão, Cochipó, Pedra 90, além também das UPAs, né, da Morada do Ouro e Pascoal Ramos. A orientação da Secretaria é para ir até a Policlínica do Planalto, que lá ainda é feito o atendimento. Com a instalação dos novos leitos, a capital passou a ter então 155 leitos exclusivos para a Covid-19, distribuídos entre Hospital Referência, que são 95 vagas, sendo 80 para adultos e 15 pediátricas e outras 60 no Hospital São Benedito. Além do reforço na terapia intensiva, Cuiabá passou a contar também com mais 109 leitos de enfermaria exclusivas para pacientes com coronavírus, sendo 18 na unidade de pronto atendimento aqui do Verdão, onde nós estamos, e 25 leitos na Policlínica também do Verdão, 26 na UPA Sul, que fica no bairro Pascoal
Pascoal Ramos. Agora a gente tem uma nota aqui que foi emitida pela Prefeitura neste final de semana que diz o seguinte: a Prefeitura de Cuiabá trabalha para remanejar os pacientes que necessitarem de leitos de UTI e enfermarias para os hospitais referências à Covid-19, que é o antigo pronto-socorro e também o São Benedito. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele vai realizar um pronunciamento amanhã no período da tarde, para poder anunciar novas medidas de combate à Covid-19. Mais informações, portanto, serão passadas amanhã à tarde pelo prefeito, que está analisando medidas para tornar ainda a flexibilidade mais dura, as regras de protocolo mais duras ainda, né? Essa situação aqui da Policlínica do Verdão, também em Cochipó e Pedra 90. Eu aproveito agora também para atualizar os números da Covid-19 deste final de semana. A gente tem na tela aí os números totais, os dados totais de como está o coronavírus em todo o estado. Nas últimas 24 horas foram notificados mais dos 628 novos casos de coronavírus no Mato Grosso. Nesse mesmo período de 24 horas de um dia, infelizmente, mais 46 pessoas morreram vítima da Covid-19. Olha só, entre as vítimas estão 2 jovens. Um deles, morador de Primavera do Leste, ele tinha só 29 anos. Já o outro, morador de Nossa Senhora do Livramento, esse com 37 anos. A gente vê que pacientes, pessoas cada vez mais jovens, não estão resistindo às complicações do coronavírus. Agora, casos confirmados, números totais no estado: 288.693. Mortes, óbitos registrados, 6.813 até o momento. 263,14 pessoas, elas se recuperaram da Covid-19. Agora, ocupação em UTIs, em leitos de UTI, no estado está com quase 99% de ocupação nas UTIs. Em enfermaria, 68%. Portanto, Nayara, Lúcio, Haroldo, esses os números da Covid-19, né, neste final de semana, já atualizado. Infelizmente, mais 46 pessoas perderam a vida. A gente nota que pessoas cada vez mais jovens, né, estão sendo internadas e estão tendo complicações pela Covid-19, complicações cada vez mais sérias, né, Nayara? Volto contigo. Isso mesmo, João. Obrigada pelas suas informações, viu? Até daqui a pouco. E o que o João falou, na verdade, a situação está desesperadora, porque você começa, estava falando para o Lúcio, para o Haroldo, que você começa a conhecer pessoas próximas, a ter gente que liga, que sábado eu estava aqui no plantão da redação, editando o Jornal do Meio-Dia, e ligou uma pessoa desesperada. Atrás de atendimento para o pai, nem era Covid, o pai estava com infecção urinária grave, já estava com uma febre muito alta, ela não conseguia. E aí a gente se sente nesse momento impotente, né? Porque a gente ligava para a assessoria e onde que essa pessoa pode buscar atendimento? E aí a assessoria deu a lista, olha, tal lugares não atende outras coisas sem ser Covid, só que essa pessoa já tinha ido em 2 e não tinha conseguido atendimento. E aí você vê um outro colega que fala, e aí, será que a gente consegue UTI para minha mãe que está com saturação abaixo de 60? Um outro fala, nossa, meu pai está mal no hospital no interior, não consegue transferência para cá, a situação está feia. É muito complicado, muito difícil, até porque é perceptível para qualquer um essa falta, esse descontrole no Brasil por conta dessa doença, desse vírus, a Covid-19. O Brasil é algo impressionante, como que batem cabeça o tempo todo e não conseguem resolver. E o pior de tudo é a falta de perspectiva que nós temos, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, em Cuiabá. Estamos aí prestes a um novo pronunciamento do governador Mauro Mendes, né, um novo pronunciamento ou possível decreto do prefeito Emanuel Pinheiro. E é bastante preocupante, porque parece que quanto mais óbitos nós temos, mais lockdowns a gente tem. E recentemente, neste final de semana, eu tive o cuidado de ler um artigo, um trabalho muito bem elaborado pela Universidade do Canadá, por pesquisadores do Canadá, mostrando, bem robusto o trabalho, bem interessante, mostrando exatamente que em determinadas situações, né, o lockdown horizontal ele é muito mais danoso, né, em casos muito semelhantes ao nosso aqui, por exemplo, né, porque você tem um maior número de óbitos por conta exatamente não só da doença, né, mas em outros sentidos. E esse é um trabalho muito bem estruturado, uma tese muito bem estruturada, está disponível
no conjunto de teses internacionais, é bastante interessante para quem tiver interesse em ler. E é uma preocupação, porque o que eu observo aqui em Cuiabá é assim, os números não caem, não sei se vocês percebem isso, né? E você não tem, de certa forma, você tem assim um recuo, Lúcio, Nayara, sabe? De tentativa por parte do governo, de tentativa por parte do prefeito, de diminuir óbitos, né? Diminuir, se colapsar a linha da saúde, mas não estão conseguindo fazer isso. Nós estamos há 10 dias, há 12 dias, morrendo pessoas, entendeu? 70, 80, não é só aqui. Não é só aqui, é no país, no país como em todo. No país como um todo. Morre 30, morre 40, morre 70, morre 80, morre 50, morre 60, tudo fechado e continua morrendo, e as UTIs continuam lotadas, entendeu? Você não está vendo o efeito prático disso. É isso que me incomoda. Aí eu leio um artigo desse final de semana, me mostrando, sinalizando para uma situação que pode ser muito pior economicamente falando, né? Realmente, eu como mero telespectador e completamente ignorante, né? Não no sentido de ignorar, né? De não conhecer mesmo, né? Essa área da medicina, essa coisa toda, apenas um curioso, realmente eu fico muito preocupado, porque a gente não tem perspectiva. E essa é uma grande preocupação minha, né? Como cidadão comum. Tem aí as informações aí que foram divulgadas no final de semana, né, sobre novas medidas restritivas, né, que devem ser anunciadas aí pelo governo do estado, né? Tem também uma manifestação prevista do prefeito Emanuel Pinheiro, né, que aí o bom senso sugere, né, indica, né, de que o governador e o prefeito poderiam passar a falar uma mesma linguagem, né, para facilitar até a adoção dessas medidas. Mas independente disso, ainda tem gente aí irresponsável utilizando as redes sociais para divulgar fake news. Está aqui no portal Gazeta Digital de hoje a informação aqui da deputada Janaína Riva, que ela usou as redes sociais para desmentir um texto que está circulando por WhatsApp, descrevendo um possível decreto do governo do estado com apoio das entidades empresárias e lojistas, visando medidas, aí a informação está aí, visando medidas mais duras para combater a propagação da Covid-19 no estado. Aí ela coloca o seguinte: atenção, isso é fake news. E o texto com informações falsas fala sobre medidas que o estado tomaria durante dois períodos, né? De 24 de março, que é a próxima quarta-feira, até o dia 28, que seria o próximo domingo, né? E o segundo período de 1º de abril a 4 de abril, e que já seria votado de forma emergencial nesta segunda-feira lá na Assembleia Legislativa, né? Uma dessas medidas aí seria deixar apenas farmácias e estabelecimentos de saúde abertos. Além disso, fala que supermercados devem funcionar exclusivamente com entrega a domicílio, funcionando com as portas fechadas e com 30% dos funcionários. Ou seja, pelo que foi divulgado aí, os supermercados fechariam as portas, né? Também. Não teria atendimento presencial. É isso? Quer dizer, o que causou um desespero muito grande. Os supermercados funcionariam só com delivery. Pela informação que foi divulgada e que a deputada Janaína Riva diz o seguinte: olha, isso daí é fake news. E aí ela, indignada, coloca o seguinte, abre aspas: fico indignada de ver tanta gente morrendo, tantas empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos, e ainda tem gente com a capacidade de ficar espalhando notícias falsas, disse a deputada Janaína Riva. Agora, o que tomando isso aqui como um fato verdadeiro, e é um fato verdadeiro, que a deputada Janaína Riva disse, que é fake news, porque não tem nada decidido até agora, se pergunta o seguinte: o que move as pessoas a fazer uma coisa desse tipo? Prazer. Né? O que move? Né? Prazer. Cientificamente mórbido, falando, né? Mórbido. É um prazer. O alemão porque tem um nome. aqui fica claro o seguinte: tem uma intenção porque eles colocaram, olha, quem vai decretar isso é o governo do estado, né? Aí tem uma intenção seguinte, tem um alvo também, né? A mentira, a fake news, ela tem um alvo, né? Quem vai fazer isso é o governador Mauro Mendes, não é isso? É o governo do estado.
E isso já em cima de outras cidades que decretaram lockdown total, fechando inclusive supermercados. E a gente viu o que aconteceu, hein? É o As caos, pessoas virou um caos. Para poder estocar comida, porque ia fechar tudo, então virou um caos sem precedentes e isso poderia gerar uma fake news. Uma fake news dessa poderia gerar isso aqui também. Sem dúvida alguma. Ele compartilha por prazer, por puro prazer. Existe porque um trabalho... esse tipo de informação, não tem como ser diferente, né? A pessoa que recebe esse tipo de informação, a princípio toma ela como verdadeira, e aí é o seguinte, aí começa uma corrida a esses locais que vão fechar, principalmente no setor de alimentação, né? Para isso que a Nayara falou aí, ó, que já ocorreu em outras cidades, né? Corre ao supermercado com medo de ficar sem comida em casa, né? É igual o sujeito que passa trote no corpo de bombeiros, ele tem prazer nisso. No SAMU, né? No SAMU, só de ver a movimentação do bombeiro, tá entendendo? Né? Naquele fake news que ele criou, naquela notícia falsa que ele criou, ele fica da casa dele, né? Ele acusa que o prédio da frente está pegando fogo, ele tem o prazer só de ver chegar exatamente o bombeiro, aquela movimentação toda, entendeu? Isso é uma doença isso aí, entendeu? Bom, deixa aqui a participação do nosso telespectador. O nosso telespectador manda um vídeo aqui, o vídeo está sem áudio, tá? Mas ele fala que ele filmou na sexta-feira, nos pontos finais do bairro São Sebastião, em Cuiabá. Enquanto isso, as pessoas ficam horas nos pontos esperando. E aí, o que ele mostra? Ele mostra um monte de ônibus parado da prefeitura os ônibus que circulam em Cuiabá, não é da prefeitura, né? Das empresas. Olha a quantidade de ônibus aí, gente. Olha a quantidade, ele dizendo que ali no final, era no final do dia, inclusive choveu no final do dia da sexta-feira, e aí ele filma essa quantidade de ônibus e chama atenção. Enquanto isso, um monte de gente aglomerada nos ônibus. E aí, tá em 100% mesmo? Toda essa quantidade de ônibus é ônibus com defeito, com problema, quebrado? Fica a pergunta. Todo mundo não. Quem utiliza o transporte coletivo, né? Os passageiros, os trabalhadores, eles dizem o seguinte, olha, conversa fiada, não estão circulando todos os ônibus. 100% da frota não está nas ruas. E por que é que o usuário ele diz isso? Ele diz isso pelo seguinte, olha, eu às vezes, normalmente o ônibus que eu pego, ele passava com 15, 20 minutos a partir do momento que eu chegava ao ponto, né? Agora é o seguinte, ele demora 1 hora, 1h10, 1h15, né? E o espaço entre um e outro hoje é em torno aí de 1h30 na área central da cidade. Por exemplo, para quem vai se deslocar, por exemplo, lá para o Pedra 90. Eu conversei com uma pessoa que me disse isso, olha, eu tenho um ônibus agora que passa às 6h20, 6h30, se eu perder esse ônibus, o próximo só perto das 8 da noite. E a orientação do prefeito era, se estiver lotado, espere. Pega o outro. Aí ele vai embora no outro dia. No outro dia. Tem mais gente participando. Bom dia, Nayara, bancada. Nós aqui em casa nunca conseguimos esse exame. Não acha médico. Pode estar morrendo e não tive médico. Não faz exame. É o Valdecido Dom Aquino. Deve ser da Covid. E tem aqui uma história de superação. Bom dia, Nayara. Quero mais uma vez agradecer. Olha aí, meu tio. Venceu essa doença maldita. Agradeço. Obrigada a todos vocês e que Deus proteja. Ele manda aqui a foto do tio, que legal, parabéns ao seu tio, viu? Parabéns à sua família. Vencer a Covid, ele ainda debilitado saindo do hospital, né, gente? Bom, vamos seguir aqui com a notícia de frente, só reforçando. WhatsApp no cantinho da sua tela, o telefone, manda mensagem aqui pra gente. Olha, a gente vai acompanhar agora um vídeo do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o uso das Forças Armadas e criticando os governadores que decretaram lockdown. Confira. Pode ter certeza de uma coisa. A minha força vem de Deus e de vocês. Se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês.
pode ter certeza, o nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. E conte com o povo, presidente. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Podem ter certeza, pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, porque só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. Tudo fizemos até o momento no combate ao vírus. Não só compra de vacinas desde o ano passado, bem como no maior projeto social do mundo, que foi o auxílio emergencial. O povo precisou, nós atendemos. Agora, o que o povo mais pede para mim, em todo lugar que eu vou, eu quero trabalhar. O trabalho... Bom, isso, só para contextualizar, foi em Brasília, na frente da Casa Oficial, porque foi o aniversário dele. Então, teve uma manifestação no Rio de Janeiro, em frente ao condomínio, na Barra, e também em Brasília. Em Brasília, ele saiu para cumprimentar os manifestantes. Ele e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu tenho uma certa especialidade nisso, até porque minha formação é bem nessa área de semiótica, linguagem corporal. A gente tem, com o tempo, a gente vai pegando uma certa habilidade, vai lendo, né, as manifestações, porque o corpo fala. E nessa entrevista dele, percebe-se claramente que ele está bastante preocupado com a situação e percebe-se, sobretudo, que ele está completamente desconfortável. Porque se você ver exatamente o que vem acontecendo nas últimas semanas, né, os apoios que ele vem perdendo, a baixa popularidade dele, a preocupação por parte do Planalto, por parte dos três poderes, né, as movimentações empresariais, quer dizer, num país completamente desequilibrado, politicamente falando, né? Independente, sem querer colocar culpa em ninguém, em governador, em prefeito, nada disso, eu não estou colocando culpa em ninguém. Mas essa instabilidade econômica e repercussão ruim internacional do Brasil está deixando disso de um lado. Do outro lado, a pressão popular, daqueles que votaram nele, está deixando ele numa situação completamente, ele fica completamente acuado e sem ter o que fazer, né? Sem ter, muitas vezes, sem ter condições de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. E sentindo uma pressão muito forte que vem aumentando a cada dia por conta da falta de vacinas. E a perspectiva é péssima. E o ministro Edson Fachin ajudou a aumentar ainda mais o clima de tensão, né? Ao anular as condenações do ex-presidente Lula lá na Lava Jato, o presidente Bolsonaro começa a olhar para 2022 também. Exatamente. Né? Na verdade, Lúcio, vamos esperar que agora lá na Justiça Federal, né, porque o caso do Lula vai para a Justiça Federal, vamos esperar que não enterrem, né? A Lava Jato, não, né? Porque é o seguinte, porque a roubalheira na Petrobras houve. Sem dúvida. Né? E não foi pouca, né? Empresários, empreiteiros, o Clube das Empreiteiras devolveu bilhões de reais. E aí? Vão dizer que não teve triplex no Guarujá? Não teve sítio de Atibaia? Vamos falar, né? O quê? Bom, só para agregar aí, nesse conjunto de fatores, aí, que, como você colocou aí, até pela linguagem corporal, denunciam o incômodo que o presidente grande. Jair Bolsonaro vem certamente, sentindo. Eu não tenho dúvida disso, inclusive a gente sabe que isso acontece, né? Existem as Forças Armadas, né, o Planalto, o Executivo, eles têm informações privilegiadas, sabe? Isso sempre houve, né? Eu tenho tio que é general, que é coronel, né? Converso muito com ele, né? E assim, tem informações que só as Forças Armadas têm, por questão de inteligência internacional, sabe? E algumas informações são passadas para o Executivo, para o Presidente da República, que é o chefe maior de uma nação. E o que acontece, o que preocupa exatamente, né, são as decisões que estão acontecendo, principalmente na Europa. Nós estamos hoje, infelizmente, ainda dependentes de vacina provindas da Europa.
né? A nossa vacina própria só vem em abril. Abril já começaram a produzir e tal, não vai precisar mais de IFA, de China, de Índia, enfim. Mas ainda existe uma dependência muito grande da AstraZeneca. Agora, o momento exige uma outra postura. Por exemplo, não adianta os governadores, prefeitos ficarem atacando o presidente da República, não é isso? Bobagem, não é lugar nenhum. Também não adianta o presidente da República chamar os governadores de tiranos. O momento exige outra postura. Exatamente. A postura no país é de união. Isso. É de união, né? E um outro fator que preocupa o Palácio do Planalto é que tem um movimento no país para entregar a coordenação do combate à pandemia nas mãos do Congresso Nacional. Gente, e o Senado divulgou uma moção de uma moção de apelo pedindo ajuda internacional para o Brasil lidar com o avanço e as mortes da Covid-19. No texto aprovado por unanimidade entre os senadores, há diversos alertas. Um deles é que o Brasil se tornou o epicentro mundial da pandemia. E sobre este assunto a gente conversa agora via internet com o senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes. Temos aí o senador Wellington. Bom dia, senador. Bom dia. Pois é, não som. Ninguém é som nem imagem. Senador, ouve a gente? Bom dia. Agora melhor. Bom dia. Bom dia, ouve a gente. Pois é, senador, eu falava dessa moção de apelo pedindo ajuda internacional, já que o Brasil hoje é o epicentro, é considerado o epicentro da pandemia no mundo. Algum país já deu uma resposta? É possível conseguir essa ajuda internacional? Algum país tem condições de dar essa ajuda ao Brasil? Bom, o certo, Nara, é que o mundo tem vacina de sobra nos países ricos. Por exemplo, os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos comprou as vacinas ainda na época, no momento de pesquisa. Então, o país e outros países também arriscaram investindo, inclusive, na própria pesquisa. E aí, por isso, hoje, esses países têm, principalmente os Estados Unidos, vacina mais do que a população. Então, o apelo que nós estamos fazendo, o Congresso Nacional, e aí é bom citar o nosso presidente Rodrigo Pacheco, a senadora Cátia Abreu também teve esse trabalho de liderar, e temos mais, e são 60 senadores que assinamos esse documento. Então, os países têm condições, sim, de oferecer essa vacina vendendo, porque nós não estamos pedindo de graça a vacina. O Brasil tem condições de comprar a vacina nesse momento e é isso que estamos fazendo. Senador Wellington Fagundes, neste sábado, último sábado, a líder do Comitê Europeu, Ursula von der Leyen, que é responsável pela questão da vacinação na Europa, ela disse que ela vai cortar a exportação, existe a possibilidade de cortar a exportação de AstraZeneca para o Brasil se a AstraZeneca não entregar aquilo que foi contratado para a União Europeia. Como é que o senhor vê isso e de que forma isso pode ser contornado, vamos dizer assim, nessa indecisão, desse problema internacional? Primeiro, com diplomacia. Infelizmente, está claro que o nosso Ministério das Relações Exteriores tem falhado nesse aspecto, porque às vezes tem discutido e procurado questão ideológica. Então, é nessa posição que o Congresso Nacional tomou, como a própria senadora colocou ontem. O Brasil ele é governado por 3 poderes, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, o que nós estamos fazendo é exercer o papel do Congresso Nacional, do Legislativo, em demonstrar ao mundo que o Brasil pode ser um problema para o resto do mundo. Então, não é só uma questão de solidariedade, mas também é momento de que o mundo mais desenvolvido saiba que o Brasil pode amanhã disseminar essa doença e aí, com as cepas novas que estão sendo desenvolvidas, ser um problema também para o resto do mundo, já que o Brasil é um país, um grande país, né? Mais de quase 300 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões de habitantes, então, e também exerce um papel de liderança aqui na América do Sul, então esses países têm que ver, nesse sentido, que o Brasil também sempre foi um país parceiro. Nos momentos que o Brasil foi chamado, principalmente pelos Estados Unidos, o Brasil esteve ali pronto, apoiando. Então, eu acho que é questão de reciprocidade, e até também a China, porque o Brasil é o maior parceiro comercial. Infelizmente, essas questões
políticas ideológicas, acabou misturando com a questão principal, que é a vacina, cuidar da vida das pessoas. E hoje nós estamos vivendo essa situação no Brasil. Senador, o senhor é relator aí de uma comissão no Senado da República, né, para discutir, né, e implementar medidas de combate à pandemia aqui no país. E tem uma proposta aí feita pelos governadores, ela foi verbalizada de forma mais clara nesse final de semana pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que seria o seguinte: em função desse embate de governadores com o presidente da República e vice-versa, a proposta é a seguinte, de que o Congresso Nacional assuma a coordenação nacional no combate à pandemia. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Nós vamos insistir ainda que esse papel é papel do governo federal. A saúde no Brasil, a política de saúde é do Ministério da Saúde. A execução é dos governadores e dos prefeitos. Então não dá para nenhum poder eximir. E eu entendo que o papel do Congresso Nacional é de cobrar, de votar, de pressionar para que a gente possa buscar, acima de tudo, mesmo agora no momento difícil, buscar fazer com que o país tenha um planejamento. Que o país possa, claro, conversar com todos os poderes, aí até o judiciário tem um papel muito importante, porque o presidente da República, agora, essa semana, falou até estado de sítio, o presidente do Supremo Tribunal Federal já conversou com o presidente, então penso que nesse momento, mais do que nunca, é unidade, é solidariedade, porque as pessoas estão morrendo, não dá para querer ter protagonismo. Eu acho que as pessoas que estão no dia a dia, os médicos, todos que estão sofrendo pela falta de insumos, estão cobrando de todos os poderes atitude. E eu penso que nesse momento, mais do que nunca, o que o Brasil precisa é isso, atitude. E agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter a reunião da Covid, onde, inclusive, vamos apresentar esse documento oficial à comunidade internacional. Senador, o senhor falou em atitude. Creio que o senhor já deve ter visto ou deve ter acompanhado a fala do presidente Jair Bolsonaro em frente à Casa Oficial em Brasília, na qual ele diz que não vai medir esforços para garantir o direito da população de ir e vir. Inclusive, as Forças Armadas estariam prontas para garantir isso. Como que o senhor vê essa fala? Como o Senado, o Congresso recebe essa fala? Olha, nós estamos aqui, eu inclusive fiquei em Brasília exatamente porque estamos vivendo esse momento de muita preocupação de todos nós, né? Então, qualquer coisa que se fala com excesso prejudica, isso não leva a nada. Então, nós entendemos que agora, mais do que nunca, e vamos cobrar disso do presidente, para que o presidente tenha nesse momento, como ele disse, vamos baixar as armas. Nós precisamos baixar as armas no Brasil, não podemos deixar a vaidade e principalmente o posicionamento pensando no ano que vem nas eleições. Agora não, é hora de pensar agora, nesse momento que a população cobra de todos nós, que é a vacina, os medicamentos para que as pessoas não morram asfixiadas por falta de oxigênio, porque eu sempre tenho dito, nenhum país resiste a mais de 3 mil óbitos por mês, 3 mil óbitos por dia, quer dizer, por dia. Então, isso desmantela, claro, qualquer economia, porque ninguém tem condições emocionais de produzir se o seu parente, seu filho, seu irmão está morrendo. Então, acho que nesse momento, mais do que nunca precisa obedecer à ciência, à tecnologia e buscar condições. Olha, inclusive nós estamos, um dos requerimentos que vamos fazer, provavelmente daqui a pouco, é exatamente o que o Brasil pode fazer a mais para produzir vacina. E nós já conversamos com a indústria também brasileira e acredito que temos caminho e poderíamos ter caminhos para resolver essa situação já há mais tempo, se o Brasil tivesse exatamente se unido em torno de buscar soluções internas no país. Senador, o senhor disse vacina, e disse que nós estamos produzindo. A partir de abril agora, a Butantan e Fiocruz já estão produzindo cerca de 1 milhão de vacinas por dia. Se nós vacinarmos 1 milhão de brasileiros por dia, vacinamos em 5 meses 75% da população brasileira. Como acelerar esse processo? Temos condições, é isso que eu falei. E nós vamos conversar agora com a indústria farmacêutica, os laboratórios que produzem vacina no Brasil,
E acredito, pelo que nós conversamos esse final de semana, que o Brasil tem condições de produzir essa vacina. Agora, a curto prazo, temos que importar, não tem outra situação. Se nós vacinarmos agora, em curto prazo, aqueles que têm mais de 60 anos, já teremos com certeza uma diminuição do índice de morte, porque está provado em outros países. Praticamente todas as vacinas estão tendo uma eficácia na imunidade. Então, a tecnologia já está disponível hoje. Então, é fácil se a gente se unir, inclusive com a própria indústria brasileira. Senador, na Câmara Federal, no Senado Federal, existe alguma disposição de deputados federais e de senadores votarem essa medida provisória que retoma o pagamento do auxílio emergencial? Existe alguma intenção de aumentar esse valor aí que foi anunciado, ventilado pela área econômica do governo federal? Nesse momento, o que nós estamos buscando é exatamente atender a população. É melhor menos do que nada. Então, nós já temos que fazer isso, já aprovamos, e o governo já anunciou que vai começar a fazer esse repasse emergencial. Mas, além disso, nós também temos que cuidar das empresas, né? Nós não podemos deixar fechar, quebrar as nossas empresas. Eu devo estar apresentando hoje ou amanhã, Lúcio, inclusive um programa de refis das micros e pequenas empresas no Brasil, porque a maior geração de emprego é através das micro e pequenas empresas. Então, nós temos que cuidar de liberar os recursos para aqueles que estão desempregados, que é o auxílio emergencial. Se não é possível 600, como vinha, nós temos que encontrar esses números possíveis nesse momento. E também ajudar as pequenas empresas e as médias empresas, microempresas principalmente, para que elas possam manter as pessoas no emprego e ainda gerar renda. No caso do Mato Grosso, você sabe, é um estado que mesmo na pandemia aumentou a produção. O Brasil é um país rural, mas claro, o Brasil também tem um potencial tecnológico, industrial, e que tudo isso tem que ter um equilíbrio para que as coisas funcionem. Agora, é neste momento que estamos vivendo o pico da crise, aí não tem outra solução que não seja ouvir a ciência, e o controle da circulação de pessoas tem que ser muito bem feito, sem dúvida nenhuma. Certo, senador, obrigada, viu, pelas suas informações aqui no A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia, se vocês puderem acompanhar, inclusive, a reunião da Covid, será agora 9 horas, que eu convido a toda a população, a todos os poderes, inclusive no meu estado, vocês da imprensa, porque, de repente, vocês podem, inclusive, nos trazerem sugestões. Hoje será um dia muito importante da comissão e nós queremos essa semana toda. A semana passada eu convidei o ministro da Saúde, mas, infelizmente, hoje nós temos 2 ministros. Isso traz mais desequilíbrio também, até para conversar. Nós vamos conversar com o Pazuello ou vamos conversar com o ministro que está por entrar? E aí vocês sabem outro aspecto, por que o Pazuello não deixou de ser ministro agora? Porque existe o risco, inclusive, dele ser responsabilizado criminalmente. Certo, senador, obrigada. Senador Wellington Fagundes, só lembrando, gente, que o senador falou da importância agora de ajudar os pequenos também, médios. Só que aqui, ó, o site do Desenvolve MT... Não funciona. Não, está suspenso desde a semana, ou seja, abriu 2 dias e ficou suspenso. Ninguém consegue obter. Esse problema já vem desde a semana passada. Não, desde que abriu 2 dias, Lúcio, no outro dia já não deu mais. No segundo dia já não tinha mais. Então, assim, isso não pode acontecer. O governo deu explicações já para isso? Criou só expectativa, infelizmente. Não, mas até agora. E aí, tem alguma orientação do que essas pessoas devem fazer? Verônica me diz aqui que, segundo a assessoria do Desenvolve MT, o sistema deve voltar amanhã. Vamos aguardar, então. Qual que vai ser seu destaque, Lúcio? Meu destaque é para falar aqui da principal manchete, né, do jornal A Gazeta desta segunda-feira. O subtítulo: estoque acaba a partir de hoje. E a manchete é a seguinte: empresa alerta que faltará oxigênio em 30 municípios de Mato Grosso. Preocupante. Haroldo, qual que vai ser o seu? Bom, na semana passada nós mostramos a preocupação por parte da cúpula de Brasília, né? O Planalto, os 3 poderes, Câmara, Senado, a Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, em se criar um pacto nacional, reunião programada para hoje ou amanhã. Entre hoje e amanhã essa reunião,
pensando no enfrentamento da Covid-19. E o meu destaque de hoje é sobre uma outra categoria, né, de os principais banqueiros, economistas, que fazem parte de um grupo de WhatsApp que neste final de semana resolveram sair da discussão do grupo do WhatsApp e tomar uma atitude. Escreveram uma carta de manifesto ao presidente da República, à Câmara e ao Senado, e eu vou falar um pouquinho sobre essa carta. Certo. Agora, 6 horas e 44 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem mais a Notícia de Frente, não saia daí.